Olá, você que acompanhou o Curta Unesp com Abel contra o Muro, percebeu que a gente ainda deixou muita coisa de fora sem conversar. Então a gente vai continuar um pouco esse assunto agora aqui com o João Perussi, que é produtor do filme. E João, a gente queria começar, na verdade, a gente vai exibir um pedacinho do making off falando sobre o processo de vocês, a cena mais difícil de ser gravada, que foi a cena com os animais. Então vamos acompanhar. Aconteceu que é um espaço muito aberto e o cara quer pegar os galos pra gente ontem e não conseguiu pegar. Se o cara não conseguiu, quem somos nós, velho? Pedir pro seu dono dos galos ali, ele não escola os milho, porque a gente joga, ele chega mais perto. Joga e Arapu. Os galos, irmão! Deu certo agora, hein? Deu certo. Trabalho. Porra. Gente, esse sangue tatral comestível, à base de glucose, de milho, então nenhum galo, olha, nenhum galo foi machucado na produção desse filme. Os galinhos. Bica aí. Devagarinho pra dentro. Vai. Vai. Fecha lá, fecha lá. Fecha aqui. Vai. Olha, tá escapando. Ô João, eu queria que você contasse pra gente um pouco o caos que foi essa cena com os animais, porque deu um trabalho danado esses galos, né? Bom, para você ter uma ideia, a gente tinha fechado esses galos assim uns 2 meses antes do dia de gravação, né? E no dia que eu cheguei lá, que a gente chegou por volta das 6h30, 7 horas da manhã, né? Eu tinha combinado um dia antes, né? Reforçado, né? Com um rapaz que ia arranjar os galos para mim. Né, porque não sei se as pessoas conhecem, galo e galinha é muito difícil você pegar durante o dia. Então você espera eles dormirem à noite, porque eles dormem na árvore, eles sobem geralmente em árvore e você pega, porque senão é uma correria danada, né? E até no make-off você vê a correria que é pegar galo e galinha, né? Quem não experimentou esse esporte pode tentar, que é difícil. Queima bastante caloria. Queima bastante caloria. E no dia que a gente chegou, simplesmente, né, eu acho que eu nem posso julgar o morador, né, por ele não ter conseguido arranjar os galos, porque a gente sabe que cada um tem os seus problemas, as dificuldades, ele tem o serviço dele, e ele se dispôs, né, então acho que isso que é o lance do colaborativo, você também tem que entender o limite das pessoas. E no caso, lá naquele dia, ele simplesmente falou, não consegui arranjar os galos, cara, e tem um bom dia, e fechou a porta na minha cara ali. Eu falei, caramba, tá, os atores estão maquiados, a equipe está pronta no set, eu só vim pegar os galos e colocar no cenário e não tenho galo nem galinha. E aí começou uma correria, cara. Começou uma correria, inclusive nesse dia tinha tido um desmanche de carro lá no bairro e a polícia passou. Eu acabei tomando uma geral da polícia, né? Eles acharam que a gente nem tinham conhecimento que a gente estava fazendo filme, me confundiram com um bandido lá, sofri até uma certa humilhação, mas então aquilo já gerou um estresse maior em mim, eu precisava arranjar os galos. E por incrível que pareça, a gente conheceu um morador que disse que tinha um amigo que tinha um galo, né? E a gente pegou esse galo e aí tinha um outro também que tinha um galo que o cara não estava em casa e podia pegar, não tem problema, é amigo meu. Bom, pegamos o galo e colocamos no set. Eu estava gravando a cena com os 2 galos, deu 5 minutos e entra um elemento no meio do set correndo e falando que ia matar o outro, que era bandido, que tinha roubado o galo dele. Que era o dono do galo, que o amigo falou que podia pegar. E aí eu acabei descobrindo que esses amigos, eles não eram amigos, eles eram 2 ex-presidiários, aliás, fugitivos, eu não vou falar o nome aqui, né? E, por fim, eles acabaram que participaram do filme, tive que enfiar, né, no meio, porque você vê assim, muitas brigas, né? Quantas brigas no país você não vê em jornal por causa de futebol, por causa de discussão em bar, que sai um tiro. Naquele momento, a adrenalina minha já estava tão alta por causa, né, já tinha tido contato com a polícia no dia, não tinha conseguido. As pessoas estavam um pouco estressadas, cansadas, né, desde as 7 horas da manhã ali prontas. E rolou aquele estresse naquele momento, acho que foi um momento assim de muita tensão para toda a equipe, que eu tive que tomar partido, tive que intervir, né, convenci o rapaz lá a ceder o galo pra gente, né, acabei dando uma quantia pelo aluguel do animal lá, assinamos um termo, né, de compromisso que não ia ter nenhuma violência, inclusive nenhum animal foi maltratado no filme, né, tudo, nossa famosa edição, né, milagre da edição do cinema, e do sangue de mentira também. E aí a gente acabei intervindo e os moradores eles acabaram compreendendo e por fim eles participaram do filme também, os 2 aparecem na cena, não vou falar quem é, né? Você vê lá no filme, você pode chutar quem você acha que é lá na cena de briga de galo. E acabaram atuando como figurantes, legal pra caramba, e por fim acabou essa briga. Então acho que isso foi um momento mais tenso, porque a gente tinha essa demanda de precisar dos animais e trabalhar com o animal é um negócio difícil porque ele não fala, né? Você não ensaia o animal. Você não ensaia. E, pô, um galo, claro,
existem diversos animais aí que são treinados, tal, mas o custo disso, né, para uma cena, então aí a gente quis ser bem rústico mesmo, porque essa cena de briga de galo é uma realidade do bairro lá, né? E existia essa possibilidade de a gente filmar mesmo quem faz a briga de galo, só que a gente quis maquiar e criar algo mais cinematográfico do que só real, né, tão documental. Então a gente construiu um cenário maior, deu um ar mais cinematográfico, então a gente pegou esses animais lá tal e rolou essa dificuldade no dia e foi, nossa, foi bem intenso. Foi um dia que eu lembro de ter chegado em casa assim e tomar aquele banho que você perde uns 5 quilos no banho, assim, sabe? De falar, meu Deus, que dia desgastante. Então foi, acho que a maior dificuldade nossa foi essa. E também acho que o lance de gravar com polícia também, que foi, a gente teve que gravar num outro lugar. E essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Ah, legal. O bairro do Jardim Nicéia, ele é o cenário principal do filme. Sim. Mas não foram todas as cenas que foram gravadas lá. Na verdade, 99,9% do filme foi gravado lá. A única cena que não, as duas únicas cenas que não foram gravadas é a cena da polícia, porque no primeiro contato que a gente fez no bairro, né, a gente fez um acordo informal. Hoje eu posso falar isso, mas era antiético na época do processo eu comentar. A gente fez um acordo lá porque lá no bairro existem líderes, né, de facção criminosa, e a gente fez esse acordo tal, respeitando, porque para alguns moradores essas lideranças são muito mais importantes do que a própria prefeitura, porque muitas vezes os recursos vêm dessas pessoas e não vêm das nossas autoridades, o que é triste também, a gente encarava essa realidade e se adaptava a ela, né? Então, um dos acordos que a gente fez, que foi informal, foi: não tenha polícia aqui no bairro que vocês podem fazer o filme. E, pô, essa era uma das cenas finais do filme. E geralmente, né, não sei se as pessoas têm esse conhecimento, mas não quer dizer que a última cena do filme tem que ser a última cena a ser filmada. Mas, coincidentemente, a gente foi deixando, e uma hora a gente tinha que gravar essa cena. E, bom, aonde vamos gravar? Arranjamos o Jardim Nova Bauru, que é um bairro também de uma periferia aqui de Bauru, afastado. Que tem mais ou menos as mesmas características. Tem as mesmas características, né? Tem a rua de terra, né? Não tem asfalto, tem umas casinhas menores. E arranjamos uma casa lá, legal pra caramba, com a Tânia, uma moradora demais, super simpática, uma senhora que cedeu a casa dela e emprestamos alguns galos de alguns amigos ali, chamamos alguns moradores. E eu já tinha acertado com a Polícia Ambiental nessa parceria, né? Tanto com o Marcomini e com o Pellegrini, agradeço esses dois policiais que ajudaram a gente. E foram 2 atores, né? Também, legal pra caramba. E eu já tinha acertado com eles e precisava fazer essa cena, porque também ia contribuir para a história. Não tinha como tirar esses policiais do roteiro do Alexandre. E a gente, por fim, improvisou também. Pedimos também que não fosse o camburão, né, mesmo da polícia. A gente foi um furgão, para ficar mais leve também para os próprios moradores, porque a gente sabe que a presença da polícia na periferia muitas vezes intimida muito e estimula muitas vezes a violência, sabe? A gente não queria lidar com isso. Então procuramos fazer dessa maneira, usamos esse bairro, gravamos a cena lá, foi super legal. Os moradores também foram 10. E a última cena que a gente gravou na Avenida do Oeste, né, perto ali da Nações Norte, que é a cena final do filme, né, com a grua lá que a gente gravou. E também agradecendo ao pessoal ali da Kaká Motos, que foram os moradores ali que moram bem ali na esquina, que cederam a casa para a gente gravar a cena também. Então o pessoal ajudou também. Foram as únicas 2 cenas que a gente não gravou dentro do bairro. O resto, o filme inteiro foi gravado dentro do bairro. E curioso, agradecer a Dona Fátima e o Sr. Josué, porque 70% do filme foi gravado na casa deles. Para vocês terem uma ideia, o quarto da Bel, o quarto da Lucinha, a cozinha da tia Célia com a Bel, a briga de galo, o pé de alface, a hora que eles estão entrando escondido na casa do Dom, tudo isso é o mesmo cenário que a casa da Dona Fátima e do Sr. Josué. A gente fez 4, 5, 6 cenários na mesma casa. Os milagres do cinema. Os milagres do cinema. Cenários. Um dos milagres do cinema é encontrar pessoas como essas, né? Que são incríveis, que não têm basicamente nada e que mesmo não tendo nada, cedem o que tem para você conseguir fazer um projeto. Então acho que eles são, assim, incrivelmente importantes para esse filme. Incrivelmente mesmo. João, falando um pouquinho agora sobre a exibição, que a gente comentou no programa também, quais são os próximos desafios de vocês com o Abel? Para onde vocês pretendem levá-lo? Sim, o nosso, né, a gente tem esse ideal de disputar alguns festivais, né, algumas mostras competitivas também. Nós vamos enviar agora para um Fest Cinema International, que é um festival lá de Portugal, e vamos enviar para Cannes numa mostra universitária que vai ter lá. Esses são os 2 próximos aí para janeirão e fevereiro que a gente tem de ideia. Mas ao longo do ano
estamos aí com a perspectiva de disputar Tiradentes, Gramado, o Festival Internacional do Rio, Mostra de Curtas de São Paulo. O que dificulta um pouco é que o nosso formato de filme, né, ele é um média-metragem. E muitas vezes os festivais, eles acabam cedendo espaço para curtas ou longas. E médias ficam mais restritos a festivais especiais, né? Então, o média, ele é um filme de quanto tempo de duração, então, em segundo média? a nossa legislação, segundo a nossa legislação, o curta-metragem é um filme de até 15 minutos e o longa é acima de 60 minutos. Então, a média fica entre os 15 e os 60 minutos. E o nosso filme, com créditos, tem 59,14 segundos. Então, por 1 minuto, a gente não fez um longa-metragem. Mas eu também estou aguardando, porque quando fizer um longa mesmo, eu quero que seja um longa-metragem mesmo, né? Que não seja... Porque o nosso filme ele teve ainda um pouco, né, esse aspecto universitário. A gente tentou fugir o máximo disso, né? Procurou fazer o máximo de profissional, o máximo da experiência, né, cinematográfica completa, né? Desde a pré-produção, do roteiro, da produção, da exibição, da distribuição, dos produtos, do cartaz, do filme. Tudo isso complementa um filme, né? O filme não é só a tela. O filme é o cartaz, é os produtos que ele rende, o site, o Twitter, né? E tudo mais. As informações adicionais, né? Hoje são todos os... Ele gera muito a transmídia, né? A gente vive muito isso, né? Então, eu espero que o nosso longa, né, no futuro, que nós temos aí várias ideias, né? E lá na produtora a gente tem muitas ideias e tal, e fazer um longa, acho que tem que ser o longa, né? Já participar desse cenário já que a gente diz de mainstream aí mesmo. E aí uma curiosidade, desde o começo, vocês já previam que vocês fariam média ou foi tomando uma proporção e o filme foi crescendo? Na verdade, era um média. O filme tem 33 páginas de roteiro, né? Só que o que deixou ele um pouco mais longo são os slow motion, né? Que as câmeras fotográficas que filmam permitem, através de alguns plugins, né, na ilha de edição, que você consiga um efeito gravando a 60 frames por segundo de slow motion. Slow né? motion é a câmera lenta, né? Só que ela não chega a ser aquela câmera lenta que nós vemos na super câmera, é uma quase super câmera. Então, esses inserts, esse slow motion que a gente usou no filme acabou alongando muito. E, claro, as experiências de set, porque o diretor ali, por mais que ele foi o roteirista e o diretor, né, ele tinha já a decupagem dos planos, só que existiam alguns momentos que engrandeciam ali, surgiam coisas que não estavam na cabeça dele, né? Até discussões, por exemplo, do personagem Dom morrer ou não. Isso foi uma coisa que foi levantada. Os próprios atores vinham questionar o Alexandre e sugeriam que o Dom tinha que morrer na história. E por uma etapa do filme a gente ia matar o Dom, entendeu? Então, e a história tem um outro contexto tal. E depois no filme ele tem um fim que eu não vou contar qual é, e quem assistiu, né? E isso foi legal, são os inserts do filme que você vai criando no momento tal, e acabam alongando. Então, um filme, se você contar que praticamente, né, 1 minuto de filme gera 1 página de roteiro, basicamente isso que a gente aprende na escola de cinema, teria que ter, em média, uns 33, 35 minutos. Acabou que tendo mais, com créditos e tudo mais, né? Então, tudo bem, sem problemas. João, obrigado pela conversa com a gente, por ter continuado a conversa que a gente teve no programa. E você continue ligado na TV Unesp, na nossa programação.